Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à aula 5 ECE de Fenômenos Térmicos. Nesta aula, eu vou continuar ainda falando sobre máquinas térmicas e, em particular, abordaremos sobre máquinas de combustão interna. São dois tipos de máquinas bem conhecidas, um que está relacionado com o ciclo do motor a gasolina, que é o ciclo de Otto, e outro é relacionado ao motor a diesel, conhecido como ciclo de diesel. Tá? E na parte seguinte do curso, bom, deixo antes preparar o espírito aqui, tá bom? Na verdade não tem nada a ver com etílico, era preparar o gelo, né? Mas para preparar o gelo, que é o tema que eu vou discutir também nessa aula, na verdade eu vou falar sobre refrigeradores e um dispositivo também que funciona de uma maneira bastante similar, o objetivo é um pouquinho diferente, que é bomba de calor. E a questão aqui do gelo leva diretamente àquela questão sobre processo, reversibilidade do sistema, que a condução do calor, né, que a gente fala que o calor é energia em trânsito fluindo de um corpo de maior temperatura para menor temperatura, e no nosso caso aqui, nós queremos fazer exatamente ao contrário. Nós queremos transferir calor de um corpo de menor temperatura para um corpo de maior temperatura. Um refrigerador faz isso. Só que existe um custo adicional para se fazer isso. Não há essa transferência na natureza de uma forma, digamos assim, gratuita, totalmente espontânea. E quem nos garante isso, do ponto de vista teórico, é, segundo a lei da termodinâmica, na formulação de Clausius, conforme nós veremos a seguir nesta aula. Esta é a aula ECE, aula 5, que corresponde à aula 11 do curso regular. Conforme descrevi ali no início do vídeo, um dos assuntos aqui que trataremos são máquinas de combustão interna. Em particular, abordaremos ciclos de Otto, responsável pelo motor a gasolina, ou seja, descreve o motor a gasolina, e o ciclo de diesel. Então, vamos lá. Sobre motor a gasolina, aqui eu tenho o pistão, né, o processo que acontece aqui, o termodinâmica. Mas antes, tem que lembrar aqui que trata-se de, nesse caso aqui, a substância de trabalho sofre uma combustão interna. Nesse caso aí, quem que é a substância de trabalho? É a mistura do ar com o vapor de gasolina, e esse processo acontece em 4 tempos, que já vou detalhar. Então, aqui, só para esquematizar, né, para entender o que está acontecendo, o pistão propriamente dito está aqui. Tá? O fato do pistão, quando é empurrado, faz a biela se mover, que transmite o movimento descendente vertical do pistão para o movimento circular do motor. Aqui em cima, nós temos a válvula de admissão, que é por onde entra a mistura do vapor de gasolina com ar, e após o final do processo haverá o descarte desse produto de exaustão. E aqui está a vela responsável pela ignição. Então, os 4 tempos, né, os processos são aqui conhecidos como tempos de admissão, de compressão, aí tem um instante que é ignição, que não conta como tempo, né?
o tempo de potência, que é onde o pistão é empurrado para baixo e o sistema, no caso a máquina, realiza trabalho. E, finalmente, nós temos aqui o tempo de exaustão. Para ficar mais claro o que acontece, é interessante aqui olhar uma simulação que tem aqui no site sobre, então, a máquina de 4 tempos, aqui o ciclo de Otto. Então, eu vou começar aqui o downplay com a velocidade bem lenta. Então, deixa eu voltar aqui e explicar os 4 tempos. Então, vamos lá. Parei aqui. Nesse momento, o que acontece é a válvula está aberta e é o tempo de admissão. Então, continuando o processo. Vem. E agora, esse é o tempo de compressão. Aí, quando o volume atinge um certo mínimo, o que acontece é a ignição. Foi muito rápido, né? O vermelhinho aqui da ignição. E aqui a gente já tem o tempo de potência, que é esse tempo aqui. E aí, no instante seguinte, quando o volume começa a diminuir, a gente percebe aqui a válvula de exaustão aberta e é onde o produto da queima deixa o pistão. Então, esse é o processo todo. E esse ciclo vai se, então, repetindo. Então, admissão, tem aqui ignição, e vem, explode, tem exaustão, e assim por diante. Então, esse é o que acontece esquematicamente no motor a gasolina. Então, voltando aqui para a nossa aula, esse ciclo pode ser esquematizado aqui num diagrama PV, e para todos os efeitos, nós vamos considerar a mistura do ar com a gasolina como sendo um gás ideal. Isso é uma aproximação evidente, né? Esse ciclo envolve as seguintes etapas. Aqui eu tenho 2 isotermas de referência, temperatura TC e TA. O processo começa em A quando a mistura do ar com o vapor de gasolina entra no pistão. Então, é aqui. Vai ter um certo volume e aí inicia aquele processo de compressão. Essa compressão é adiabática. Tá? E em B acontece a ignição. Tá? Esse processo de ignição bastante rápido. O que acontece é que a temperatura aqui muda muito rapidamente. E praticamente o volume não muda nesse tempo, porque acontece muito rápido. E aí, a partir daqui, temperatura lá em cima, o pistão começa a se mover para baixo, que é um processo adiabático. E aqui é que é realizado o trabalho do motor. Esse processo de C para o D. Chegando em D, há um descarte da substância de trabalho. Então, é aqui que sai o calor frio. Nesse caso, sai juntamente com o produto de exaustão. E faltou mencionar aqui que no processo aqui de BC, que é a ignição, é onde o calor entra no sistema. Então, eu tenho no ciclo de Otto 2 processos adiabáticos e 2 processos isocólicos. Em particular, observamos aqui um volume máximo aqui do motor V1. No processo de compressão de A para B, ele atinge um volume mínimo que se chama, que aqui é dado por V2. Tá? A razão V1 sobre V2, chamada de
taxa de compressão e juntamente com o fator gama, que é a relação entre CP e CV, para a gasolina, para o ar, mistura de ar com a gasolina tem um determinado valor, tá? Então, juntamente com gama e com essa taxa de compressão, que é V1 sobre V2, eu consigo escrever a eficiência do motor a gasolina, desse ciclo de Otto, que é o que eu vou fazer aqui em detalhes na lousa, porque aqui vai envolver, de novo, ciclo de Otto. Vou considerar gás ideal, tá? Fator gama, que é CP sobre CV. 2 processos adiabáticos, 2 processos isocóricos. Evidentemente, o calor é transferido nos processos isocóricos, porque nos processos adiabáticos, Q igual a 0. Tá? Então, BC entra calor é admitido no sistema, e no processo DA, o calor é descartado, é rejeitado. Então, fazendo aqui as contas, nós conseguimos chegar finalmente aqui no que eu vou mostrar para vocês. Vou fazer aqui em detalhes e mostrar aqui a eficiência do ciclo de Otto é dado por essa expressão aqui. 1 menos 1 sobre R elevado a gama menos 1. Lembrando que R, que é a taxa de compressão, é V1 sobre V2. Então, vou fazer a seguir, vou demonstrar para vocês essa relação aqui. Vamos, então, calcular a eficiência do ciclo de Otto. Primeiro, eu vou desenhar o diagrama do ciclo, no diagrama PV. Eu tenho pressão, volume. Só vou traçar 2 isotermos aqui de referência. Tá? E lembrando que o ciclo de Otto é formado por 2 processos adiabáticos e 2 processos isocóricos. Então, primeiro processo isocórico, deixa eu só delimitar aqui, esse é o volume V2, mínimo, seu volume V1. Então, o primeiro processo adiabático está aqui, segundo processo adiabático está aqui. Aí eu fecho com o processo isocórico, outro processo isocórico. Como é uma máquina térmica, esse ciclo é percorrido no sentido horário. Aqui está o ponto A, B, C, D. A eficiência de uma máquina térmica é definida como sendo trabalho da máquina sobre o módulo do calor que é admitido na máquina, que é o QQ. Tá? Utilizando a primeira lei da termodinâmica para um ciclo, a variação de energia interna é 0. Então, com isso, eu consigo relacionar o trabalho da máquina com o Q admitido, que é o QQ, com o Q que é rejeitado, que é o QF. Já fizemos isso na aula passada, quando definimos a eficiência da máquina térmica, e a eficiência pode ser escrita como sendo 1 menos em módulo de QF dividido pelo módulo de QQ. Tá? Então, agora a gente precisa achar QF e QQ. Primeiro, de A até B, o processo é adiabático, então QAB igual 0. Da mesma forma, o processo C para D é um processo adiabático, então Q de CD igual 0. Aí restam os 2 processos isocóricos. Isocóricos, volume constante. Mas já nós vimos desde 2 aulas atrás qual é a relação entre calor e em processos isocóricos. Lembrando, então, no processo isocórico,
vou pegar aqui Q de BC é igual número de mols processo, CV, calor específico molar, volume constante, e diferença de temperatura, que nesse caso aqui é a temperatura TC, que é final, menos inicial, que é TB. Então é TC menos TB. Se observa, né, pelos isotermas que estão aqui, dá para ver também, que à medida que eu vou subindo no diagrama PV, a temperatura aumenta. Então, TC é maior que TB, e essa grandeza é positiva. Sendo positiva, o Q também é positivo. Ou seja, o calor transferido aqui, ele entra no sistema, e se entra, portanto, ele é o QQ. Tá? Da mesma forma análoga, a gente vai analisar aqui o processo isocórico dA. Esse processo isocórico dA é Q de dA igual a NCV, porque o volume é constante, temperatura final é TA, menos temperatura inicial, que é TD. Nesse caso aqui, TA, o ponto A é menor, é mais abaixo do que o ponto D, então a temperatura do A é menor que D. Ou seja, por conta disso, esse termo é negativo, portanto, o calor dA é negativo. Se é negativo, significa para a gente que está saindo do sistema. Tá? Então, agora eu vou colocar, substitui o QF e o QQ na expressão da eficiência, e eu vou obter que E igual a 1 menos módulo de QF. Quem que é o QF? Esse cara aqui que é o QDA. Módulo significa que eu quero um valor positivo. Como eu sei que o que está entre parênteses é negativo, e eu quero um valor positivo, eu vou trocar. Tá? Então, vai ficar NCV TD menos TA. Dividido por QQ. QQ é essa expressão que já é uma expressão positiva. Então, eu só vou escrever NCV TC menos TB. NCV vai embora com NCV. Tá? Eu vou colocar aqui a eficiência em função das diferenças de temperatura. A razão entre diferença de temperatura. Então, E vai ser 1 menos TD menos TA dividido por TC menos TB. Tá? Aí eu posso apagar aqui. Agora, nós vamos explorar esses dois processos adiabáticos. O processo adiabático tem uma relação entre pressão e volume. Por exemplo, PV elevado a gama é constante. Tá? Mas eu posso escrever em função de pressão, em função de temperatura, temperatura em função de volume, que nesse caso eu vou fazer. Então, esses processos adiabáticos temperatura, volume elevado a gama menos 1 é constante. Tá? Então, com isso, eu vou analisar os dois processos. Primeiro, o A indo para o B. A para B. De A para B, eu tenho aqui temperatura do A, volume do A, que é V1, gama menos 1. Essa expressão é constante, ou seja, é igual ao longo desse processo aqui, até chegar no ponto B. No ponto B, temperatura é TB, volume é V2, gama menos 1. Tá? E agora eu vou para o CD. CD, no ponto C, eu tenho temperatura, que é TC, o volume é V2, então é V2 gama menos 1,
igual. No ponto D, eu tenho a temperatura que é TD, o volume que é V1. Então, V1, gama menos 1. Tá? Tem uma grandeza importante na expressão final da eficiência, que é esse termo aqui. A razão entre o máximo de volume do cilindro, do gás, e do mínimo, que é V2. Isso nós chamamos de taxa de compressão. Então, vou colocar aqui em cima. Taxa de compressão, R, é dado por V1, máximo de volume do cilindro, dividido pelo menor volume do cilindro, que é V2. Então, isso aqui é taxa de compressão. E eu vou olhar essas duas expressões. Tem V1 sobre V2, eu vou substituir por R. Então, no processo AB, eu tenho TA. Passo o V2 dividindo, eu vou ter V1 sobre V2, os dois elevado a gama menos 1. Então, eu vou ter R gama menos 1 igual TB. E aqui embaixo, eu tenho TC, passar V2 dividindo, então TC igual TD. Quando eu passo V2 dividindo, eu vou ter V1 gama menos 1 dividido por V2 gama menos 1. Ou seja, R gama menos 1. Tá? Bom, agora, o que eu posso fazer aqui é voltar para essa expressão aqui e observar que eu posso substituir TB aqui. Eu posso substituir TC aqui. Tá? Então, vamos lá. Então, a eficiência vai ser 1 menos, vou deixar aqui, TD menos TA, sobre, quem que é meu TC? TC é TD, R gama menos 1, menos TB. Só que TB é TA, R gama menos 1. Tá? Se observa é que tanto TD como TA estão acompanhados por R gama menos 1. Então, o que eu consigo fazer é colocar R gama menos 1 em evidência, de tal forma que eu tenho aqui, deixa eu só escrever melhor, R gama menos 1, de tal maneira que isto, diferença de temperatura, vai embora e vai sobrar no final do dia, então, aqui. A eficiência é igual a 1 menos o que sobrou aqui, 1 sobre R gama menos 1. Tá? Esse aqui é o resultado final, que é a eficiência do ciclo de Otto. Como uma aplicação do ciclo de Otto, na verdade, aqui esse exemplo 1 vai bem no espírito que nós fizemos na aula passada, que é pegar um determinado processo, uma determinada máquina térmica, que realiza um determinado processo, né? E ali calculamos a eficiência da máquina, que acabamos de ver que no caso do ciclo de Otto, a eficiência é dada por isso aqui. Aí a questão é, de novo, qual é a comparação, né? Qual é a razão entre essa eficiência de uma máquina de Carnot operando entre os limites da temperatura
aqui do ciclo de Otto. Então, aqui no ciclo ABCD do ciclo de Otto, eu tenho que saber aonde a temperatura é máxima, aonde a temperatura é mínima, e com essas duas temperaturas extremas eu tenho a eficiência do ciclo de Carnot. Então, eu vou deixar para a aula síncrona para discutir isso em mais detalhes e resolver esse problema. Mas, de qualquer forma, o problema está resolvido aqui e, se possível, gostaria que vocês fizessem de maneira independente. Então, prosseguindo, o próximo assunto é sobre o ciclo de diesel, que é o ciclo que é realizado no motor a diesel. O que acontece aqui é que, no caso do ciclo de diesel, como no ciclo de Otto tem dois processos adiabáticos, só que aqui eu tenho um isocórico, que também é do descarte do produto da queima, né, da combustão, mas aqui esse processo de admissão de calor é um pouquinho diferente. Então vamos começando aqui. O ciclo de Otto começa no ponto A, onde a mistura do ar com vapor do diesel é admitida ao sistema. Então, acontece uma compressão adiabática até o ponto B. E nesse processo, B para ser um processo isobárico, pressão constante, e nesse pressão constante a admissão de calor. E C para D é o tempo de a compressão, é o tempo de potência. Então, é aqui que o sistema fornece o trabalho, que a máquina fornece trabalho. E de D para A, como eu falei, é o descarte, e junto com o descarte do produto de queima, o calor vai embora. Uma observação técnica aqui é que, primeiro, eu tenho a taxa de compressão, nesse caso aqui, é V1 sobre V2, que são os extremos dos volumes, né? O volume máximo, que é V1, o volume mínimo, que é V2. Só que também tem aqui algo que nós chamamos aqui taxa de expansão adiabática, que é essa parte de expansão adiabática. Então, existe essa taxa que é o volume V1 dividido pelo volume VC. Essa taxa é conhecida como RE de expansão adiabática. E algo do ponto de vista técnico, ou prático, a ser observado, é que essa taxa V1 sobre V2, que é a taxa de compressão, é relativamente grande comparado com o motor a gasolina. Né? E quando tem uma taxa de expansão grande, o que acontece é que, de compressão, né, de V1 para V2, é que nesse processo aqui, de V1 para V2, quando tem uma compressão, atinge uma compressão máxima, existe a alta ignição. Então, a combustão é espontânea nesse sentido, que não é necessário uma vela para iniciar a ignição. Então, se tem aqui a ignição no ponto B, assim, quando o volume atinge o valor mínimo. Aí há uma expansão adiabática, com a pressão constante, isobárica, e depois o processo adiabático. Também, nesse caso, eu idealizo aqui como sendo um gás ideal executando esse processo cíclico com dois processos adiabáticos, um isocórico e um isobárico, e eu consigo calcular a eficiência dessa máquina. A eficiência, vou mostrar na lousa, a expressão é um pouquinho longa, complicada, está aqui. Essa eficiência vai depender de
tanto do gama, que é o coeficiente Cp sobre Cv, que é fixo, né, para a mistura do ar com motor, desculpa, com ar, com vapor de diesel. Vai depender também da taxa de compressão, que é o RC, e dessa taxa aqui de expansão adiabática RE. Então, essa expressão é a eficiência do motor a diesel, que executa o ciclo de diesel. Vamos, então, deduzir a eficiência do ciclo de diesel. Então, primeiro, eu vou desenhar esse ciclo no diagrama PV. Pressão, volume. Aqui eu vou chamar esse volume de V2. Tem aqui volume V1. E aí um outro volume que eu vou chamar de VC. O ciclo de diesel tem dois processos adiabáticos, um processo isocórico e um processo isobárico. Então vamos lá. O processo isobárico está aqui em cima. E depois vem, esse é um processo adiabático. Esse é um processo isocórico. E o outro processo adiabático está aqui. Que eu vou chamar de A, B, C e finalmente D. Tá? Bom, essa parte aqui é semelhante ao ciclo de Otto. Então, aqui o calor sai. Então, isso você quer QF. E QF é N, porque o processo é volume constante. Então, é CV, temperatura final, TA, menos temperatura inicial, TD. Tá? O processo adiabático, bom, o ciclo aqui é no sentido horário, evidentemente, por ser uma máquina térmica, né? Então, o processo AB, Q de AB, é 0 por ser adiabático, e o processo CD também é 0 por ser adiabático. Aí eu vou fazer puxar para cá, o processo BC. O processo BC é um processo isobárico. E no caso do isobárico, nós também sabemos, né, o calor no processo isobárico, BC, é igual a N, porque a pressão vai se manter constante, então Q vai depender de CP, calor específico molar, a pressão constante. E aí, para completar, temperatura final, que é TC menos a temperatura inicial, que é TB, nesse processo. TC, olhando aqui, processo isobárico, quando eu vou para a direita, a temperatura aumenta, então TC é maior que TB. Esse termo aqui é maior que zero, portanto, eu identifico esse cara aqui como sendo Q, ou seja, é o calor que é admitido no sistema, nos processos do ciclo de diesel. Tá? Então, nosso objetivo aqui é calcular a eficiência do ciclo. Então, vamos partir do básico, que a eficiência é definida como sendo trabalho da máquina sobre QQ. Isso aqui pode ser escrito como sendo 1 menos módulo de QF sobre módulo de QQ. Tá? Eu tenho QF, tem que tomar cuidado que aqui está em módulo, e eu tenho QQ, que está aqui em cima. Então, E vai ser 1 menos módulo de QF. Como TA é menor do que TD, então, se eu estou pedindo para calcular em módulo,
Então, eu vou ter que inverter aí a diferença. Então, vai ficar N CV, temperatura TD menos TA. Sobre módulo de QQ. QQ já é positivo, não preciso me preocupar. Fica NCP TC menos TB. Tá? Agora, N vai embora com N, e eu preciso lembrar que gama é CP dividido por CV. Ou seja, CP é gama vezes CV. Então, aqui eu tenho 1 menos 1 sobre gama TD menos TA sobre TC menos TB. Tá? Bom, você escreve a expressão que escrevi aqui embaixo, eu vou transferir para cima, como eu fiz aqui antes, para o ciclo de Otto. Então, vou deixar a eficiência aqui em termos de 1 menos 1 sobre gama TD menos TA, TC menos TB. Aí eu posso apagar aqui. No caso do ciclo de Otto, eu tenho só 2 volumes importantes. O volume máximo do cilindro e o volume mínimo do cilindro. Aqui nesse caso eu tenho volume máximo V1, volume 2 mínimo. Então, de A para D, eu vou ter uma compressão. Então, nesse processo aqui, eu defino uma taxa de compressão, que é R de compressão. Não tem nada a ver com C que está aqui. Esse C é o ponto. Esse C de compressão. A taxa de compressão é definida como sendo o volume V1 e quanto contrai, que é V2. Tá? Então, isso chama de taxa de compressão. Mas eu também tenho um processo isobárico e depois um processo adiabático seguindo o processo isobárico, que é a parte aqui, que é o tempo de potência. O tempo de potência vai envolver a expansão do volume VC para o volume V1. Então, eu tenho o que eu chamo de taxa de expansão, que é V em C, que é definido aqui como sendo V1 sobre VC. Tá? Então, no caso do ciclo de diesel, eu tenho essas duas taxas de compressão e de expansão. Bom, muito bem. Agora, nós vamos fazer o mesmo procedimento que fizemos para o caso do ciclo de Otto, que é analisar esses processos termodinâmicos que não analisamos ainda, que é C para D, só falei que Q é igual a zero, mas eu vou relacionar temperatura com volume. Processo A para D, vou relacionar também a temperatura com volume. E, finalmente, do processo BC, eu sei que a pressão é constante. Dessa equação, do fato da pressão ser constante e ser um gás ideal, eu vou tirar a relação entre volume e temperatura. Tá? Então, para o AB, que o processo é adiabático, que é igual a zero. Então, eu tenho a temperatura no A, volume no A, gama menos 1, é igual a temperatura no B, volume no B, gama menos 1. Tá? E eu sei que V1 sobre V2 é RC. Então, eu vou escrever aqui, passar V1 dividindo, e eu vou escrever que a temperatura A é igual a temperatura de V e, desculpe, na verdade eu vou fazer, com RC é V1 dividido por V2, eu vou passar o V2 dividindo. Então, vai ficar temperatura no A
V1 dividido por V2 elevado a gama menos 1 é RC de compressão, gama menos 1 igual TB. Essa é uma das relações entre as temperaturas. Agora eu vou olhar o processo CD. No processo de CD, eu tenho temperatura no C, volume no C, gama menos 1, é igual a temperatura no D, volume no D, que é V1, gama menos 1. E aí eu sei que V1 sobre VC é RE. Eu vou passar o VC dividindo para lá. Então, eu vou ter aqui que TC igual TD RE gama menos 1. Tá? Bom, não vou precisar mais da definição da taxa de compressão e de expansão. A seguir, o que eu vou fazer é analisar o processo BC, que é um processo isobárico, pressão constante. É um gás ideal, PV igual nRT. Então, a pressão é nRT dividido pelo volume. N é constante, R é constante. Então, eu vou ter pressão no ponto A, que é nRT, temperatura, no ponto A não, no ponto B. Olhando aqui, no ponto B, então é temperatura do B dividido por volume 2. É igual a temperatura no C dividido pelo volume V1. Tá? Bom, o que eu posso fazer aqui é R de expansão é V1 sobre VC. R de compressão é V1 sobre V2. Então, aqui eu posso escrever TB sobre V2 é V1, V2 é V1 sobre RC. Então, RC, denominador do denominador, sobe. Igual TC. E o VC é V1 sobre RE. Então, é V1 sobre RE. RE é denominador do denominador, que sobe aqui como numerador, fica RE. De tal maneira que o volume vai embora. Tá? E dessa relação aqui, por exemplo, eu posso tirar aqui TB igual TC RE sobre RC. Tá? Bom, o que acontece é, olhando as três relações que obtivemos aqui da temperatura. Por que três? Porque agora eu tenho uma equação para cada um dos processos e eu tenho três. 2 processos adiabáticos e um processo isobárico. Então, desse primeiro processo isobárico, adiabático, eu tenho relação aqui. Depois do CD, o outro processo adiabático, eu tenho essa relação aqui. E, finalmente, do processo isobárico, eu tenho isso aqui. Tá? Eu vou simplesmente apagar todo mundo aqui que já não me interessa mais. Tá? Tenho, então, essas relações. Tá? Bom, a observação que eu faço aqui é que TB está em função de TC e da razão aqui da taxa de compressão. Tá? Essa expressão aqui, eu posso passar o RE dividindo, aí eu tenho TD também em função de TC. Tá? E aqui,
eu tenho TA, passo o RC dividindo para lá, em função de TB. Mas TB eu consigo colocar em função de TC. Tá? Então, o que acontece no final da história? TB coloca em função do TC. TD coloca em função do TC. E o TA, que coloca em função de TB, e coloca em função do TC. Com isso, eu faço o quê? Eu mato a temperatura, porque eu tenho uma razão entre diferenças de temperatura. Tá? Então, vamos lá. Primeiro fazer aqui um passo importante, porque essa parte não é trivial. Então, é TA igual RC menos gama menos 1, quer dizer, passei para o outro lado, né? Em vez de colocar no denominador, coloquei no numerador com sinal negativo, multiplicado por TB. Mas TB é TC, RE, RC. Deixa eu colocar aqui TC no fim, tá? Então, eu tenho TA em função de TC, TB em função de TC. Esse cara eu não preciso mais. E aí eu consigo escrever TD em função do TC, que é fácil. Passa lá dividindo ou passa lá multiplicando com menos em cima aqui do expoente. Tá? Então, eu vou ter aqui E igual 1 menos 1 sobre gama. Quietinho. TD é TC sobre RE gama menos 1. Vou escrever RE menos gama menos 1. Colocar no numerador. Tá? E o TC eu vou escrever depois. Menos TA. TA, esse cara aqui que não é muito simpático. É RC menos gama menos 1 RE sobre RC e tem um TC. Esse também tem TC. Os dois têm TC, TC fatório. Denominador. TC. TC. Vou tirar. TC. Então vai ficar 1. Menos TB. Só que TB é TC, que já está aqui, RE sobre... Então é menos RE sobre RC. Tá? Nada disso aqui eu vou precisar. Mas... aí eu observo. Vou fazer a seguinte observação. Não vou só observar. Primeiro, cancelo aqui. Tá? Segundo, eu vou fazer no numerador, então aqui cancela. Cancelar. Eu vou fazer no numerador multiplicar 1 sobre RE. No denominador, evidentemente, tem que também multiplicar por 1 sobre RE. De tal maneira que, claro, é 1 esse termo, tá? E fazer aqui distributiva. A mesma coisa aqui, tá? Fazendo isto, eu tenho E igual a 1 menos 1 sobre gama. Aqui eu tenho RE menos gama, RE gama. Desculpa, RE sozinho. E vai cancelar. Bom, vou fazer aqui. Esse termo pode ser escrito como sendo RE menos gama multiplicado por RE, que é daqui. Só que como está 1 sobre RE, então esse cara passa dividindo e esse termo some. Menos RC é menos gama RC. Aí eu tenho RE sobre RC. Deixa eu escrever aqui. RE sobre RC.
Só que tem 1 sobre RE que passa multiplicando aqui, voltando, né? Fazendo a distributiva. Tá? Se olhar esse termo aqui, RC vai embora com RC. RE vai embora com RE. Moral da história, só sobrou RC elevado a menos gama. Denominador. Quando passa 1 sobre RE e multiplica por 1, fica 1 sobre RE. Menos. Quando passa 1 sobre RE, RE cancela com 1 sobre RE, fica 1 sobre RC. Tá? Eu poderia deixar a expressão desse jeito aqui, tá? Mas na minha nota eu finalizo escrevendo só essa parte de cima, RE elevado a menos gama, eu coloco no denominador. Então vai ficar 1 sobre RE gama menos 1 sobre RC gama. E o denominador mantém do jeito que está, que é 1 sobre RE menos 1 sobre RC. Tá? Aí eu tenho o resultado final. Então, observando aqui, a eficiência do ciclo de diesel vai depender, bom, primeiro, desse fator gama, coeficiente adiabático do gás. Depois, vai depender dessa taxa de compressão, que é de V1 para V2, e também vai depender do que chamam de taxa de expansão, que é de VC para V1. Então, esse é o resultado final do ciclo da eficiência do ciclo de diesel. Para finalizar a discussão sobre o ciclo de diesel, tem um probleminha, um exemplo, que seria o exemplo 2, que eu resolvi na íntegra. E, de novo, não vamos discutir isso agora. Vou deixar para comentar e fazer a resolução na aula síncrona. Tá? Então, o próximo tema, o assunto, é sobre bombas de calor e refrigeradores. Vamos aqui começar com os refrigeradores. Então, essencialmente, se conseguimos entender, se vocês conseguirem entender bem o princípio de funcionamento de uma máquina térmica, fica bastante fácil entender o princípio de funcionamento de um refrigerador. Basicamente, é um dispositivo termodinâmico que vai funcionar no sentido inverso, contrário. Vai executar um ciclo no sentido contrário de uma máquina térmica. Tá? A figura, aqui eu tenho esquematicamente um reservatório quente, como antes, um reservatório frio, tá? E o refrigerador, que meu sistema se encontra aqui. Então, vamos ver o que acontece. O refrigerador funciona retirando calor da fonte fria, então eu chamo de QF, tá? E joga ou descarta calor na fonte quente, que é a temperatura está ATQ. Então, aqui embaixo, reservatório frio, o interior da geladeira, do refrigerador, e o reservatório quente, por exemplo, é o meio ambiente. Agora, para o calor ser transferido, passar do frio para o quente, isso não acontece espontaneamente na natureza. Então, o que precisa acontecer é que é preciso introduzir uma certa quantidade de trabalho para o sistema. Tá? Então, verificando aqui QQ, QF e o W pelas setas agora, QQ está invertido, W está invertido, QF está invertido. Então, refrigerador é um dispositivo termodinâmico operando no sentido inverso
de uma máquina térmica. Tá? Agora, aqui mostro como, esquematicamente, os principais componentes aqui de um refrigerador. Então, vamos lá. Lado esquerdo aqui, eu tenho o interior do refrigerador. Passa aqui por um compressor, que é o motor, e esse fluido que vem aqui esquenta e vira, geralmente, gás. Esse gás, quando passa, está com a alta pressão, a temperatura lá em cima é maior do que a temperatura ambiente. Aí tem essa serpentina externa, que corresponde aqui, né? Essa serpentina atrás da geladeira, do lado de fora, tá? E à medida que vai passando aqui pela serpentina, o que acontece? O calor é transferido para o ambiente, que é a fonte de reservatório de temperatura alta, tá? E aí vai perdendo calor, o gás vai se resfriando, até chegar aqui num dispositivo chamada válvula de expansão. Quando ele já chega aqui no válvula de expansão, com o calor que é perdido, o fluido que vem para cá, geralmente é uma mistura de gás com o líquido. E nessa válvula de expansão, o próprio nome diz, o fluido sofrerá uma expansão adiabática. Tá? Na expansão adiabática, o que acontece? Quando expande, esse fluido vai resfriar. Então, a temperatura, nesse instante, vai cair. Fica bem baixa. Tá? Esse fluido de temperatura baixa vai passar aqui pelo evaporador. Aqui já está no interior do refrigerador. Tá? E a temperatura do fluido vai ser menor que a temperatura no interior. Então, o que acontece, né, com o calor é que o interior do refrigerador, o calor vai passar do interior do refrigerador para o fluido. Então, o fluido vai esquentando, digamos assim, vai aumentando a temperatura. À medida que aumenta a temperatura, vai sofrendo transição de fase, vai tendo mais gás do que líquido. E quando final do processo, ele entra aqui de novo, ou no compressor, começa o ciclo tudo novamente. Tá? Bom, aqui a gente vê que o QF vai entrar no fluido, que é o meu sistema, né? E aqui no condensador, o QQ sai e vai para fonte quente, que é o ambiente. Tá? Onde está o W, o trabalho? O trabalho está sendo realizado pelo compressor, que é um agente externo e está colocando energia no sistema em forma de trabalho. Do ponto de vista prático, o que acontece é que esse compressor, que na verdade tem um trabalho mecânico de comprimir, ele é alimentado aqui pela tomada, ou seja, a energia elétrica que está se transformando num trabalho mecânico e está sendo fornecido ao sistema. Então, esse é o princípio de funcionamento de um refrigerador. Aqui, nós temos, bom, o princípio já descrevi. Então, continuando, um refrigerador, né, para ser comercialmente viável, tem que ter um certo coeficiente de desempenho. Aqui, a palavra é essa mesmo, coeficiente de desempenho. E esse coeficiente de desempenho, a maneira de definir é um pouquinho diferente, ou é bem diferente da eficiência de uma máquina térmica. Tá? Bom, o próprio nome diz, coeficiente de desempenho.
Se o coeficiente for grande, tem um bom desempenho. Tá? Então, o que seria um refrigerador que tem um CDD grande? Tá? Primeiro, ele tem que retirar com bastante eficiência o calor da fonte fria, que é do interior da geladeira. Quanto mais retira, mais eficiente é a geladeira. Tá? Mas essa quantidade de calor retirado da fonte fria vai depender de quem? Da sua conta no final do mês, que é o trabalho do compressor. Então, quanto maior a razão, calor retirado pelo trabalho realizado, maior é o CDD do refrigerador. Então, é dessa maneira que que esse coeficiente de desempenho é definido. Agora, como nós falamos que mostrei para vocês que refrigerador é basicamente uma máquina térmica operando no sentido inverso, então eu posso ter o que nós chamamos de um refrigerador de Carnot. Então, é pegar aquele ciclo de Carnot formado por 2 processos adiabáticos e 2 processos isotérmicos e inverter o sentido, colocar no sentido anti-horário, porque uma máquina térmica opera no sentido horário. Tá? Ao inverter o ciclo, o sentido, essa relação obtida pelo ciclo de Carnot se mantém. Tá? Então, o que acontece é que eu tenho essa relação, e a partir dessa relação, tá, eu consigo escrever o CDD para um refrigerador de Carnot. Tá? Como que isso é feito? Então, primeiro, eu venho aqui e lembro que CDD é QF sobre W. Tá? Aí, substituo o W utilizando a primeira lei da termodinâmica para um ciclo completo. Um ciclo, variação de energia interna é igual a zero, né? Que isso é igual a Q mais o W. W, nesse caso, trabalho realizado sobre o sistema. Tá? Então, é menos integral de PDV. Pois bem, quem é o Q? É o calor que entra, então, variação de energia interna, que é zero. Eu vou escrever só variação de energia. Não, vou escrever int aqui. Int. Tá? Igual. O Q, mas o Q tem, vou colocar aqui em módulo, QQ, que entra, desculpe, agora é menos QQ, porque o calor que é jogado na fonte quente está saindo do sistema. Mais o módulo de QF. Esse QF agora vem com sinal positivo aqui, porque entra no sistema, mais o trabalho sobre o sistema é igual a zero, porque eu estou falando num ciclo, tá? Então, W é passando QQ para lá, QF para lá, fica QQ menos QF. E aí eu substituo o W no denominador aqui, tá? Essa passagem para utilizando, deixa eu só limpar aqui, utilizando essa relação que só vale para o ciclo de Carnot, a impressão que dá, eu estou substituindo QF por TF, QQ por TQ, QF de novo por TF. Mas, na verdade, ao fazer isso, não faz sentido algum. Né? Então, o que eu tenho que fazer aqui? O QF está no numerador. Quem está no numerador, vem aqui e ele vira denominador do denominador. Então, ele vem aqui. QF. Tá? E colocar parênteses aqui. Tudo bem? Aí eu faço a distributiva. QQ sobre QF menos QF dividido por QF é 1. Agora, QQ por QF, QQ por QF é
o inverso disso aqui. É TQ sobre TF. Aí eu coloco e depois eu volto o denominador para chegar num resultado final colocado desse jeito aqui. Então, do ponto de vista matemático, não tanto matemático, mas do ponto de vista da física, né? Embora a expressão matemática pareça, né? Eu não posso substituir QF por TF. Isso não faz sentido algum, tá? Então, isso é muito importante. Ah, mas o resultado final é igual. Bom, sim, mas a passagem é diferente por causa do significado físico. Aqui eu tenho que tomar cuidado. Tá? Bom, tem um exemplo utilizando, explorando refrigerador de Carnot. Tá? Eu vou também resolver discutir essa exemplo 3 na aula síncrona. Então, vou deixar aqui. E agora a gente pode falar sobre bombas de calor. O que seriam essas bombas de calor? Na verdade, do ponto de vista operacional, como dispositivo, é exatamente igual ao refrigerador. Tá? A diferença é que a temperatura agora, que era antes considerado dentro da geladeira, que era TF, tá? Agora essa temperatura é lá fora, fora da casa. Tá? É preciso dizer para que serve uma bomba de calor. Bom, eu não falei. Bomba de calor é um dispositivo para aquecer uma residência num dia frio. Tá? Seria um aquecedor, mas não um aquecedor que nós costumamos aqui, né? Usamos no Brasil, que é a base de resistência elétrica. Tá? Então, o interior da casa está a temperatura maior do que lá fora. E o aquecedor, a bomba de calor, mantém essa temperatura maior dentro de casa. Então, para isso, o que ele faz? Ele opera exatamente igual a um refrigerador. Retira calor da fonte fria, que é lá fora, fora de casa. Retira, tá? E manda esse calor para dentro de casa, que está uma temperatura TQ. Isso, de novo, é a passagem do calor, transferência de uma fonte fria para uma fonte quente. Isso não é feito de graça, né? Tanto é que tem aqui, fazendo o papel aqui, né? Também tem um compressor, né? O sistema funciona igual. Esse cara aqui é alimentado por energia elétrica que vai fornecer trabalho para o sistema. Então, vai fornecer trabalho. Então, nesse sentido, é exatamente igual. O que difere, e nós precisamos prestar atenção, mas se entender direito, tá? Fica bastante claro, que é a definição do coeficiente de desempenho de uma bomba de calor. Tá? O que seria uma bomba de calor com um bom desempenho? Bom, seria aquele cara que fornecesse o máximo de calor para o interior, que é isso que interessa, dentro de casa, gastando menos, tá? Então, CDD de uma bomba de calor definido como QQ, que é o calor que eu quero extrair ao máximo, dividido pelo trabalho realizado sobre o sistema, que é sobre a bomba de calor. Tá? E assim a gente define o CDD. Da mesma forma que eu tenho um refrigerador de Carnot, eu também posso construir, pelo menos idealizar, uma bomba de calor operando com ciclo de Carnot inverso, ao contrário, no sentido anti-horário. E é possível demonstrar
deixo aqui para vocês, é relativamente fácil, que o CDD, para o caso específico do Carnot, o CDD da bomba de calor, para o Carnot é dado por TQ dividido por TQ menos TF. Tá? Algo muito importante. No caso da eficiência da máquina térmica, essa eficiência, da maneira que nós definimos, o máximo valor da eficiência é 1, ou seja, 100%. No caso do CDD, do coeficiente de desempenho, esse valor aqui que nós definimos, tá? Tanto esse valor aqui do bomba de calor, que é QQ sobre W, como CDD do refrigerador, que é QF sobre W, eles não estão vinculados a um valor máximo, tá? Então, o valor máximo vai passar de 1. Então, geralmente, tem um valor aqui, acabo não colocando, mas tem um certo valor que certamente é um CDD, um refrigerador com bom CDD é um valor maior que 1. Tá? E também, para encerrar a discussão sobre bomba de calor, tem um problema, que é o exemplo 4 proposto. Eu vou discutir isso na aula síncrona. Assim como o exemplo 3 é um problema relativamente fácil, né? É mais no sentido de fixar os conceitos e as ideias. Tá? E, finalmente, formulação alternativa da segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, na versão de Kelvin Planck, dizia que não existia uma máquina térmica perfeita ou ideal, no sentido de pegar o calor QQ, que é admitido no sistema, e transformá-lo totalmente em trabalho. No caso aqui de um refrigerador miraculoso, tá? Seria um dispositivo que consiga extrair calor da fonte fria e transmitir à fonte quente sem a realização de um trabalho. Nós sabemos que o calor flui da fonte quente para a fonte fria naturalmente. O contrário não acontece naturalmente. Então, o que eu tenho? Eu tenho que adicionar energia em forma de calor. E a segunda lei da termodinâmica, na formulação de Clausius, diz que o calor não flui espontaneamente de um corpo frio para um corpo quente. É possível conseguir mostrar que a formulação de Clausius aqui em cima é equivalente à formulação de Kelvin Planck. E algo que eu falei lá também, em Kelvin Planck, essa é a segunda versão da segunda lei da termodinâmica. Existe uma outra formulação, a terceira formulação, que é em termos de entropia, do aumento de entropia. E nós conseguimos mostrar a equivalência dessas três formulações, desses três enunciados. Tá? Bem, com isso, encerro a aula SE, aula número 5. Segunda-feira, nós vamos resolver esses problemas propostos. Na verdade, não são propostos, são resolvidos, mas eu vou discutir detalhadamente, tá? E, enquanto isso, se vocês puderem assistir essa aula antes de segunda e tentarem resolver os problemas de uma forma independente, é melhor para o processo de aprendizagem. Então, nós veremos na segunda-feira. Até a próxima oportunidade. Um abraço a todos.